Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série sobre ansiedade. Eu sou o padre José Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vamos falar sobre ansiedade e vergonha. A vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. A vergonha é um dos piores sentimentos que mais nos paralisa. Ela gera muito medo e insegurança. Esse sentimento acaba causando muita dor para todas as pessoas que sofrem deste mal. Por trás do sentimento da vergonha há uma dor, há uma ferida emocional, principalmente a ferida da humilhação ou rejeição. O sentimento da vergonha contribui muito para o desenvolvimento do transtorno de ansiedade, como principalmente ansiedade social ou fobia social, que é o medo de interação com o público. A ansiedade social é o transtorno que se caracteriza pelo medo de interações sociais, como falar em público, comer em público, atender o telefone em público, interagir com pessoas novas, conhecer pessoas novas, fazer novas amizades. A pessoa com este transtorno passa a sentir muita vergonha ou se sentir humilhada, caso passe a entender que não corresponde à expectativa das outras pessoas. A pessoa que sofre passa a ter um medo persistente de ser avaliada de forma negativa em situações de público, o que a faz evitar, assim, o máximo todas as situações que precisam se expor na frente das outras pessoas, o que acaba causando, claro, sérios prejuízos na sua vida social, profissional e até afetiva e amorosa. A pessoa que sofre deste mal passa a sentir muito medo ou ansiedade todas as vezes que precisa se expor na frente de outras pessoas. Ela busca fugir, ela faz tudo o que puder, mas quando não há mais o que fazer, ela encara, ela acaba enfrentando, só que passa a suportar um momento com muita angústia, muita pressão, muita ansiedade, muita vergonha. A pessoa que sofre deste mal passa a se preocupar com o que os outros vão pensar. O medo pode ser tão intenso que pode a paralisar por inteiro, criando uma fobia social. Esse medo muitas vezes é apenas imaginário, não é real, é criada na sua cabeça. A pessoa fica imaginando o que as outras pessoas estão pensando sobre ela. A pessoa passa a imaginar que todos estão olhando para ela, condenando, rindo dela, rindo do seu jeito de falar, caminhar, da sua roupa, o que faz se sentir assim muita vergonha. Só que somente quem já passou por isso sabe o quanto é difícil conseguir manter a calma, o que faz com que a pessoa passe a ter muita, mas muita vergonha mesmo. A vergonha chega a tal ponto que a pessoa passa a ter vontade de sumir, desaparecer daquele local. A vergonha faz com que a pessoa passe a se desprezar, se diminuir diante das outras pessoas. Outras pessoas sempre vão ser melhor e maior, e ela menor e incapaz. Quem sente vergonha passa a acreditar que qualquer pessoa é melhor do que ela. E quem sente vergonha passa a se diminuir sempre diante das outras pessoas. Ela não consegue reconhecer os seus dons, os seus talentos. Ela não tem, ela acredita que não tem. Ela não consegue admitir que também é capaz, que também é merecedora de estar aonde está. Somente as outras pessoas ela acredita que sejam capazes. A pessoa que sente vergonha passa a acreditar que não merece estar ali. É um sentimento que causa muito desprezo de si mesmo, o que a faz aumentar o sentimento de não merecimento, o sentimento de fracasso e de inutilidade. Não é vergonha somente de pessoas estranhas, entenda isso. Ela passa a ter vergonha de pessoas conhecidas, colegas de trabalho, colegas de aula, dos professores, patrões, até mesmo dos seus próprios familiares, pai, mãe, irmão. Você pode perceber nos encontros de família, essa pessoa vai buscar ficar mais afastada, distante dos demais familiares. A pessoa que sente vergonha, qualquer situação que a coloque em evidência, já provoca ansiedade, sentimento de medo, podendo
ser causado por fala, por situações ou por um objeto. Alguns assuntos ou algumas brincadeiras a deixam também muito mal. E são várias situações que a podem deixá-la desconfortável, causando medo e ansiedade. O que a faz assim evitar ao máximo estar em contato com outras pessoas. O seu medo pode ser real, só que a maioria deles é irreal. São imaginários, ela criou, somente na sua mente. São medos apenas criados na sua cabeça. Não há uma ameaça real, verdadeira. O medo e a ansiedade são proporcionais à ameaça que a pessoa passa a acreditar que está sentindo. E quanto maior o medo, mais intenso será a ansiedade. O que a gente precisa entender, mesmo que esse medo seja criado pela sua imaginação, um medo irreal, para ela passa a se tornar real. Então, para o seu sistema de proteção, a pessoa está sentindo, então, para ela, esse medo é real, é verdadeiro. O que precisa ser respeitado e não zombado. E algumas pessoas acabam usando o próprio medo e a vergonha da pessoa para brincar com a pessoa. E, por sinal, uma péssima brincadeira. Agir assim, entenda, só vai fazer com que aumente a dor e a vergonha da pessoa, fazendo com que ela se sinta humilhada, rejeitada, não amada, não acolhida, não respeitada, o que só vai aumentar a sua dor, a sua tristeza, fazendo com que ela se isole cada vez mais do grupo social. Essa brincadeira maldosa, ela tem um nome, que é o bullying. O bullying é uma prática criminosa, é um ato de violência física ou psicológica intencional dirigida a outra pessoa com a reta intenção de humilhá-la. São atos contínuos e repetitivos, com característica de perseguição do agressor contra a pessoa que se torna sua vítima, sua presa. Esse ato não acontece de forma isolada, mas repetida, com a intenção mesmo de diminuir e de prejudicar e de humilhar a outra pessoa. Essa agressão pode ser tanto verbal, física ou psicológica. Só que na maioria das vezes acontece os três as três agressões ao mesmo tempo. As vítimas sempre vão ser quem apresenta alguma vulnerabilidade. São aquelas pessoas mais fracas, sozinhas, são as pessoas mais tímidas, expostas assim ao ridículo, sempre em público. Provavelmente por aqueles que se acham valentões, aqueles que querem demonstrar o poder. Então eles se tornam agressores. Esses agressores vão sempre usar o que? Apelidos vexatórios, que enaltecem assim os pontos fracos da vítima. Eles não respeitam nem as deficiências físicas das pessoas. As agressões elas vão variar com as suas características físicas, seus hábitos, sua sexualidade, situação financeira, a sua maneira de ser, de viver. A pessoa que sofre, então, esta violência passa a se sentir muito humilhada, muito ridicularizada perante todo. Isso é horrível. Isso vai ser causa de muita dor e vergonha. Isso é humilhante. Hoje esse tema, graças a Deus, vem sendo falado muito nas escolas, muito mesmo. Mas antigamente não era assim. As pessoas achavam engraçado dar apelidos esquisitos para as pessoas e passavam a brincar com a sua deficiência física. Hoje eu atendo muitas pessoas, adultos como eu, que vivem traumatizados por terem sofrido bullying na infância. E esta dor eu conheço pessoalmente. E esses adultos hoje são pessoas que se tornaram pessoas envergonhadas, pessoas com dificuldade de relacionamento. E a vergonha e a humilhação são emoções sociais que causam sofrimento pessoal e muitos conflitos interpessoais. Ambos, quando não tratadas, vão trazer sérias consequências negativas para a vida de quem sofre, entre elas a ansiedade social, o medo de se expor em público. Sabemos que todos nós vamos sentir um pouco de ansiedade em situações com pessoas. Isso é normal, é controlável,
mas para a pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade social, não é normal. Essas pessoas, elas passam a não conseguir controlar a sua ansiedade, chegando ao ponto de evitarem todas as situações sociais ou tudo aquilo que elas acreditam que vão gerar angústia, que vão gerar ansiedade. Na maioria dos casos, os transtornos foram formados lá na fase da infância, onde estas pessoas passaram por forte impacto emocional de forma negativa, passaram por momentos de muita dor e de sofrimento. E estas pessoas que sofrem com estes transtornos de ansiedade social passam a se preocupar com seu desempenho pessoal. As suas ações sejam consideradas inadequadas. Esse é o grande medo dela, que suas ações passam a ser consideradas inadequadas, não aceitas pelas outras pessoas. Elas passam a temer que suas ações sejam reprovadas, gerando a sensação de rejeição, de ser ridicularizada, o que seria para elas muito humilhante e vergonhoso. Outra preocupação de quem sofre é o medo de que aconteça uma crise de ansiedade em público e aí não conseguir controlar, podendo ter algumas reações que seriam vexaminosas, como passar a transpirar em excesso, apresentar aquele vermelhão no rosto, vomitar, urinar, tremer, gaguejar. Elas também temem que posso perder a sequência do raciocínio e não consigo encontrar palavras para poder se expressar de forma mais bonita, mais técnica, dando assim aquele famoso branco, o que para ela seria muita humilhação, principalmente se tiver na frente pessoas que ela julga ser mais importantes. As pessoas que sofrem passam a ter medo, medo de não ser atendida, não ser atendida na expectativa das outras pessoas. Se sofrer uma crise aguda de ansiedade em público, elas se sentirão constrangidas, humilhada, rejeitada, ou que pode se sentir ofendida, né? Como se estivesse ofendendo as outras pessoas, podendo ainda despertar na pessoa que sente o sentimento de culpa. E boa parte dessas pessoas que sofrem deste mal não reconhece, não admite que estão sofrendo de ansiedade e carregam dentro de si ferida. Elas não têm noção do que o seu medo de excesso, ela não tem esse conhecimento. A vergonha, como ansiedade, é também um sentimento natural que surge na nossa consciência do que é certo ou errado, do que pode e não pode, o que é pecado ou não é pecado. Agora, quando a vergonha e o medo se tornam excessivos, ele se torna tóxico e vai trazer sempre várias consequências negativas para quem sofre, podendo assim fazer com que a pessoa passe a evitar contato com as demais pessoas, buscando viver uma vida muito mais isolada. Essa pessoa com certeza vai se tornar uma pessoa com muito medo, triste, angustiada, preocupada, ansiosa, o que a faz perder tempo da sua vida e tempo precioso, perdendo assim, podendo assim perder as melhores oportunidades da sua vida de ser feliz. Essa pessoa vai ser uma pessoa infeliz, vivendo uma vida limitada. Vivendo assim, com essa intensidade emocional, passa a ver o mundo como uma ameaça. Então, o mundo para ela é uma ameaça constante e não como oportunidade de conquista, de realização do seu sonho de ser feliz, de evoluir, mas passa a ver apenas como ameaça, onde qualquer coisa pode vir a ferir, a machucar, gerando medo, insegurança, ansiedade, o que a faz nem tentar, apenas se isolar. Assim acredita que estará correndo menos risco de sofrer. Essas pessoas precisam entender que somos nós mesmos que criamos a nossa vida. Somos nós que atraímos as coisas para nós. Somos grandes antenas de captação de sinais, somos grandes ímãs ambulantes, atraindo tudo o que estamos pensando e sentindo. Algumas pessoas até conseguem entender, perceber, como se elas mesmas acabam alegando, falando: nossa, parece que eu sou uma esponja, absorvo tudo que é coisa ruim para mim. Eu sou um para-raio, só para a tranqueira. Ou curva de rio, né? Só para a tranqueira. Bom, nisso elas têm razão.
E quanto mais a pessoa vive presa nesse estado emocional negativo, mais do mesmo ela vai estar atraindo, a vida dá mais do mesmo. E quanto mais medo essas pessoas têm, mais situações que vão causar medo elas vão atrair. Isso é autossabotagem. É bem provável que esse sentimento negativo, eles venham das experiências traumáticas experienciada, vivenciada lá na infância ou na fase da adolescência, provavelmente diante por ter passado grandes violências físicas, psicológicas, morais, financeiras, sexuais, ou ainda ausência de amor e afeto quando não foram valorizadas, se sentindo valorizada dentro da sua própria casa, desenvolvendo assim um desequilíbrio emocional. Quando isso acontece, é aberta em nossa alma a ferida emocional, que vai se tornar extremamente sensível, causando assim muita dor quando ela é tocada, quando algo nos toca. Entenda, em cada adulto ferido, há uma criança ferida e machucada. Por isso que eu sempre defendo a importância de conseguir ir lá e curar a nossa criança interior. Sem conseguirmos curar a nossa criança interior, não vamos conseguir mudar de vida. Entenda, querer mudar de vida sem querer curar a sua criança interior é igualzinho tomar banho com capa de chuva. Não vai adiantar em nada. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do vídeo do método da cura da criança interior. Um vídeo onde que eu explico e falo sobre o método, o que que é a nossa criança interior. Fique curioso e acesse, está na descrição desse vídeo. Quando uma pessoa sofre um trauma, passa a ter medo de se expor. O medo vem porque todas as vezes que essa ferida é tocada, é aberta, quando passa por um momento que lhe causa dor, ressentimento e vergonha sobre si mesmo, passa a sentir as mesmas dores que sentia lá atrás. Então vem à tona toda aquela dor, talvez a dor do desprezo, desvalorização, aquele sentimento de não se sentir acolhido, amado. Isso pode acontecer em várias relações, seja no trabalho, na família, dentro de casa, entre o casal, entre os amigos, e muitas vezes as situações presentes podem não ser ruins, mas são interpretadas dessa forma devido aos traumas que carregamos, os traumas que a pessoa carrega. Todas as vezes que uma pessoa passa por um momento que vai tocar a sua ferida, automaticamente vai despertar o sentimento da vergonha, principalmente quem já tem o sentimento da vergonha. Por isso, as pessoas que sentem vergonha tende a minimizar essa situação, tomando algumas atitudes que ela julga estar se protegendo, que na verdade está apenas se auto-sabotando. E uma dessas ações, um desses recursos que ela usa como desculpa, é não quer incomodar, não gosta de pedir ajuda, não sabe dizer não para os outros, fazendo de tudo e mais um pouco para tentar ajudar, agradar os outros, evita discutir, evita reclamar, evita questionar, até expressa sentimento de raiva ou de descontentamento, ela não faz. Embora traga sensações de proteção, essas atitudes apenas lhe está deixando presa na sua zona de conforto, presa no seu calabouço existencial, o que acaba trazendo e aumentando os seus sentimentos negativos de vergonha. Bem diferente do que muitos acreditam, a vergonha não se cura apenas encarando-a. Isso porque, atrás do sentimento da vergonha, há feridas emocionais que precisam ser curadas primeiro. Sabemos que a tendência das pessoas que sentem este sentimento de vergonha é se fechar, é se isolar. Isso porque elas não querem que ninguém mexa ou descubra as causas da sua vergonha, que para ela é dolorido, é traumático, é segredo. São segredos que ela guarda sete chaves. E o seu maior medo é que alguém venha descobrir o que ela esconde a sete chaves. Por medo, por acreditar que agir assim está mais seguro, acaba criando estes comportamentos de atitude para manter todos longe da sua história, do seu passado.
o que a faz assim se isolar cada vez mais das pessoas, não se permitindo ter proximidade, abertura com as outras pessoas. A vergonha, para ser eliminada, ela precisa primeiro ser acolhida. E o primeiro passo é saber, é ter empatia. Ter empatia com a pessoa, saber acolher a sua história de vida, acolher sem julgar, sem condenar, apenas acolher e amar. A pessoa precisa se sentir segura, confortável. Ela precisa não se sentir ameaçada e nem coagida. Para todos que sentem vergonha, pode não ser nada para nós, mas para a pessoa é dolorido. É muito dolorido tocar neste assunto. A pessoa que sente vergonha precisa criar uma consciência muito grande para poder ir aos poucos se abrindo e falando sobre este assunto. A vergonha acaba matando aos poucos a reputação da pessoa, o que a faz perder aos poucos o seu amor próprio, destruindo assim a sua própria autoimagem. Por isso, ela tende a se culpar mais, se torna uma pessoa fechada, isolada, com um forte sentimento de culpa, sentimento de desprezo pessoal. É uma pessoa que se desvaloriza por inteiro, ela não se ama, sente-se pequena, inferior diante das outras pessoas. Sua maior vontade é sumir, é desaparecer, é se tornar invisível diante dos outros. Quem sofre deste mal precisa entender que ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amada, ela precisa procurar ajuda, para ir aos poucos se perdoando, deixando-se de se culpar, de se condenar para se amar. A pessoa precisa ir desenvolvendo e fortalecendo o seu amor próprio, autocompaixão. Por isso a importância de se permitir passar por um processo de autoconhecimento. Se conhecer é poder. Quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo, mais eu me curo. E quanto mais a pessoa passa a se compreender, se conhecer, a identificar os seus traumas e trabalhá-los, começa a desenvolver os meios necessários para curar e ressignificar a sua história. Não tem o poder de mudar o passado, de mudar o que aconteceu, mas de adquirir a capacidade de ressignificar, dar um novo olhar, um novo significado para tudo aquilo que aconteceu. Por isso, é importante aqui entender aquela frase de Jean Paul Sartre: não importa o que a vida fez com você, o importante é o que você vai fazer com aquilo que a vida fez com você. A pessoa que sente vergonha, ela tem que entender que ela sofre de um trauma, ela sofre de ferida. Então ela precisa se permitir, ela precisa começar a se amar, ela precisa começar a se valorizar, ela precisa começar a olhar para si, entender que a vida dela é importante. Ela precisa despertar nela o sentimento do amor próprio. E por isso, a importância de passar por um processo de autoconhecimento, um processo de autoajuda, para que ela possa ir lá curar as suas feridas emocionais, que ela possa ir lá descer em camadas mais profundas para encontrar e curar a sua criança interior. Por isso, você que sofre desta ferida da vergonha, você sofre da ferida da humilhação, se permita curar. E você que não sofre deste mal, ajude esta pessoa a dar este passo, que vai ser um passo importante na vida e na cura dela. Gostou deste conteúdo? Então curta, comente e compartilhe. Caso você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para que você possa ter acesso aos novos conteúdos. Vou pedir a você que faça um gesto sem vergonha, de coragem, de amor. Compartilhe para todos os seus contatos de amizade, de amigo que sente vergonha, para que eles possam entender que vergonha em excesso não é legal. É um trauma que vai prejudicar a vida dele. Assim você possa ser um missionário da paz.